Buenas, galera. A gente vai começar a porta de entrada da fisicoquímica nessa aula de segunda-feira, né? Que é a primeira aula da volta das férias. A fisicoquímica, de maneira geral, você pode esperar ali de 40 a 50% da prova, de qualquer vestibular, Enem e os tradicionais, tá? É o assunto que mais cai, né? A gente divide a química, né, em termos de estudo, em três áreas, digamos assim. A fisicoquímica, a química inorgânica, na verdade são quatro, vamos dizer que são quatro áreas. Química geral, que é a parte de estrutura atômica, tabela periódica, ligação iônica, ligação covalente, forças intermoleculares. Depois tem a parte da química inorgânica, ácidos, bases, sais e reações, que a gente já terminou. E agora, para o segundo semestre, vem as outras duas áreas, a química orgânica e a físico-química. Das quatro áreas, a que mais aparece é a físico-química. Dentro da físico-química, a porta de entrada é o estudo das soluções, que é um estudo bem extenso. A gente pode dividir a físico-química em soluções, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico e radioatividade. Tá bom? E de todas essas partes, eu diria que o estudo das soluções ela é importante, por quê? Primeiro porque todo ano cai questão de concentração, diluição, né? E os conceitos que a gente vai trabalhar aqui, alguns deles, principalmente a parte de concentração, são pré-requisitos para outras áreas da fisicoquímica. Por exemplo, você não consegue calcular pH se você não souber concentração. Você não consegue entender algumas coisas da cinética química sem o conceito de concentração. Então é importante esse assunto por esses dois motivos, tá? Dentro do estudo de soluções, eu dividi o material de vocês em três blocos, beleza? Parte 1, o que é solução, o que é solubilidade, classificação de soluções, curva de solubilidade e concentração, tá? Desse tópico, o mais importante é esse aqui, ó. Opa! O mais importante é concentração. Aqui eu posso te garantir, tem uma questão no Enem. Pelo menos uma questão, tá? E esse conceito é o pré-requisito para as outras áreas. Ele é um assunto que dá bastante dor de cabeça. Por quê? Porque existe uma infinidade de exercícios diferentes, desde os mais fáceis até os mais difíceis. Então, eu já adiantando para vocês, é aqui que a gente vai gastar bastante tempo, na parte de concentração, principalmente resolvendo exercícios de sala, enfim. A segunda parte envolve o conceito de diluição, que é um conceito até bem importante, e misturas de soluções. Dessa segunda parte, eu destacaria a dor de cabeça está aqui, ó. Titulação. Importante. Por que ele é importante? Porque na parte de titulação, a gente mistura o conceito de concentração com estequiometria. Tá? Então, essas são as partes nas quais vocês têm que se debruçar bastante na hora de estudar, fazer bastante exercício, tá? A terceira parte é uma parte mais teórica. Ela fala sobre propriedades coligativas, que tem uns nomes meio estranhos aqui, ebullioscopia, cronoscopia, enfim, tá? Aqui, o pré-requisito
é interação molecular. Então, eu diria que isso aqui é um pré-requisito. Tá? Esse é um assunto bem legal de estudar. Não tem conta, diferentemente das duas primeiras partes, que é basicamente conta. A parte 3 é uma parte mais conceitual, tá bom? Em algum momento do nosso curso, no primeiro semestre, a parte de interações moleculares, não sei se alguns de vocês vão lembrar, eu já tinha definido o que era pressão de vapor. A gente falou sobre isso na aula de interação molecular, tá? A gente vai retomar essa discussão agora um pouquinho mais aprofundada. Tudo bem? Então a gente começa na primeira parte. A aula de hoje provavelmente a gente vai até curva de solubilidade, tá? Se der tempo a gente entra na parte de concentração, mas a ideia é que a gente pelo menos cumpra na aula de hoje isso aqui, ó. Isso aqui, tá bom? Beleza? Então, let's go, galera. Vamos para cima. Bom, soluções são misturas. A gente começa definindo solução como sendo uma mistura, tá? Portanto, solução faz parte de um grupo maior de sistemas formados por duas ou mais substâncias. Se eu estou falando que soluções são misturas, eu estou dizendo que solução é um sistema formado por pelo menos duas coisas. No entanto, nem toda mistura é uma solução. Você tem misturas que são do tipo solução e tem misturas que não são soluções. Então a gente começa trazendo um panorama geral aqui, né? Que é o termo dispersão. Dispersão, tá? Dispersões são sistemas em que um soluto sólido está espalhado de maneira uniforme por toda a mistura. Dispersar significa espalhar. Dispersar significa espalhar, tá? Eu coloquei aqui na definição que o soluto é sólido, mas na verdade o soluto não precisa ser sólido. Eu posso até acrescentar aqui que o soluto ele é sólido, líquido ou gás. Não precisa necessariamente ser sólido, tá? Dentro desse universo de dispersões, a gente tem aqui algumas fotos. Deixa eu colocar aqui um zoom. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma mistura de água com sulfato de cobre, tá? Aqui a gente tem a neblina. A neblina. Tá vendo a luz do sol batendo aqui na neblina? Tipo um orvalhinho assim? Tá? Isso também é uma dispersão. E aqui eu tenho uma mistura de água com alguma coisa que está sendo filtrada aqui. Tá vendo? Ó? Tá? Tanto o sistema A, como o sistema B, como o sistema C, são classificados como dispersões. Qualquer coisa que esteja espalhado em outra coisa, eu vou chamar de dispersão. Tá? Dentro das dispersões, a gente tem duas palavrinhas que aparecem com uma certa frequência. Disperso e dispersante. Tá? O que essas palavras significam? Se eu estou falando que dispersão é uma coisa onde você tem um sistema onde você tem uma coisa espalhada em outra, esses dois termos disperso e dispersante se referem justamente a essas coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma solução de sulfato de cobre. Aqui, ó.
Aqui. Sulfato de cobre é um sal, tá, gente? É um sal azul. Então, quando você dissolve o sulfato de cobre na água, a água fica azulada. Na dispersão sulfato de cobre com água, o sulfato de cobre é o disperso, é quem está espalhado. Então, o disperso, vamos escrever aqui embaixo, é quem está espalhado. Você pode usar a palavra soluto. Soluto seria um equivalente. Só que quem está espalhado em outra coisa, que no caso da solução de sulfato de cobre seria a água. Então, o dispersante é o meio. É o meio no qual o disperso está espalhado. Tá? Na figura B, nessa figura aqui, ó, que a gente tem a neblina. Do que é feita a neblina? A neblina são gotículas de água, microgotículas de água, espalhadas na atmosfera. Então, se eu pensar na neblina como uma dispersão, as gotículas de água seriam o disperso e a atmosfera seria o dispersante. Tá bom? E aí a gente tem, dentro dessas dispersões, três categorias. Três categorias. A categoria A, que são as dispersões homogêneas, as misturas homogêneas, são aquilo que a gente chama de soluções. Soluções. Então a gente pode, inclusive, a partir de hoje, estabelecer um sinônimo entre os dois termos. Tá? Toda mistura homogênea é uma solução, toda solução é uma mistura homogênea. Tá? As outras duas são heterogêneas. A segunda, o item B aqui, ó, que seria a neblina, a gente chama de dispersão coloidal ou coloide. Coloide. Tá? Tem alguns materiais de cursinho, gente, que falam várias coisas sobre coloides. Eu optei por não colocar nada sobre esse assunto no material de vocês, porque pela minha experiência, estudar coloide é uma perda de tempo. A gente vai ficar cansado, vai ficar falando um monte de conteúdo que não precisa saber, é um assunto que não cai no vestibular, tá? Mas só para a gente não deixar passar em branco, coloides são misturas um pouco diferentes, porque são misturas assim. Eu vou dar exemplo de coloide que eu acho que fica melhor, para vocês entenderem o que é coloide. O chantilly é um coloide, a pasta de dente é um coloide, o gel de cabelo é um coloide, a maionese é um coloide, a própria neblina é um coloide. Deixa eu ver o que mais. O sangue é um coloide. O sangue é uma dispersão coloidal. Tá? Para citar algumas, vou colocar aqui o leite. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Ó, maionese, o sangue, o leite. Opa, o leite, chantilly, shampoo, tá? Gelatina, tinta, tinta de parede. São misturas que parecem ser homogêneas. Né? Se você pegar, por exemplo, um pouquinho de maionese e olhar a olho nu, você vai ter a nítida sensação de que ela é homogênea. Se você pegar uma gota de sangue, uma gota de leite,
um pouquinho de shampoo e olhar a olho nu, você vai ter a nítida sensação de que são sistemas homogêneos. Mas se você colocar no microscópio, você percebe que eles não são homogêneos. Então o critério aqui é homogêneo ou não é homogêneo? Entende? Tá? E aí tem todo um estudo de colóide, um monte de coisas aqui que a gente não vai falar sobre isso. Tá? E a gente tem um outro tipo de dispersões que são chamadas de dispersões grosseiras. Ou, eu vou escrever dispersão grosseira, ou também chamadas de suspensões. Tá? Essas duas aqui, gente, elas são heterogêneas. Elas não vão nos interessar. O estudo das heterogêneas não nos interessa. O nosso objeto central desse capítulo da apostila, do nosso material, é o estudo das soluções, tá bem? Coloquei aqui também qual é o critério que a gente usa para classificar as misturas. Né? Quando a gente espalha uma substância na outra, tecnicamente a gente tem uma mistura, portanto, a gente aprendeu lá na primeira aula do curso que a mistura pode ser homogênea e heterogênea, e dependendo da característica da mistura, dela ser homogênea e heterogênea, a gente pode usar técnicas de separação diferentes. Filtração, destilação, separação magnética, todos aqueles métodos que a gente estudou, né, durante as primeiras aulas do curso, são métodos específicos para você separar componentes de uma mistura. Agora, o que faz uma mistura ser homogênea e heterogênea? Bom, a gente fala que as misturas homogêneas são monofásicas. Tem uma fase só. Enquanto que as heterogêneas têm mais de uma fase, certo? Agora, na prática, como é que a gente verifica isso? Uma mistura que é monofásica, ela ganha esse termo, essa definição, porque você não consegue diferenciar o que é disperso e o que é dispersante. Você não consegue. Já nas misturas heterogêneas, eu consigo fazer essa diferenciação. Às vezes, eu faço essa diferenciação a olho nu. Então, quando você olha, por exemplo, uma mistura, vamos pegar um caso tosco, de arroz e feijão, fica claro que aquilo é heterogêneo. Porque você visualiza o grão de arroz e o grão de feijão. Certo? Existem algumas misturas que você só vai conseguir diferenciar o disperso e o dispersante com o microscópio. Eu posso citar aqui, vocês já certamente já ouviram isso na aula de biologia, o sangue. O sangue ele é formado basicamente por dois componentes: disperso e dispersante. Vamos colocar assim, vai. O disperso são as células do sangue. Glóbulo branco, glóbulo vermelho, plaqueta. Isso é o disperso. E o dispersante é o plasma do sangue. Plasma. O plasma, gente, ele é um líquido meio... Ele é um líquido incolor, mas ele é meio turvo. Ali no plasma, o que você tem? Água e substâncias dissolvidas, hormônios, vitaminas, uma série de substâncias que ficam ali. Então, a gente tem as misturas que você não consegue identificar disperso e dispersante, e aí eu estou falando das homogêneas, e eu tenho as misturas que eu consigo, são as heterogêneas. Essa capacidade de identificação, por que eu identifico algumas e não identifico outras? É por causa do tamanho das partículas.
Aqui eu coloquei um quadrinho. Você não precisa saber em detalhes isso aqui. Ó. Essa escala aqui é o tamanho da partícula do disperso. O disperso é aquilo que está espalhado, tá? Então, quando a partícula é muito pequena, eu tenho aí uma faixa de até 1 nanômetro. 1 nanômetro. Essa partícula é tão pequena que você não consegue diferenciar o que é disperso e o que é dispersante. Então aí eu digo que a mistura é homogênea. São as soluções verdadeiras. Verdadeiras. Tá? Em alguns materiais, o pessoal usa o termo solução verdadeira justamente porque existem misturas que parecem ser homogêneas. Tá? Então, uma solução verdadeira, ela é verdadeira porque ela é homogênea. Tá? Quando o disperso é muito grande, na verdade não tão grande, vai, de 1 nanômetro a 100, você tem uma faixa enorme aqui de situações, tá? Você tem a dispersão coloidal. Vamos pegar um caso aqui, vai, para você entender. Gelatina. A gelatina, ela é basicamente proteína e água. É basicamente isso. Você poderia dizer que na gelatina você tem o disperso, que é a proteína, e o dispersante, que é a água. Só que uma molécula de proteína, gente, ela é muito grande. Ela é muito grande. Eu consigo, eventualmente, se eu usar um microscópio, identificar isso ali. Posso, por exemplo, pensar no sangue, que tem células dispersas no plasma, e as células eu consigo identificar no microscópio. Tá? Quando o disperso é muito grande, e aí nessa escala de classificação, eu estou falando de coisas maiores do que 100 nanômetros, dependendo do tamanho desse disperso, eu já enxergo ele a olho nu. Né? A gente pode citar aqui o caso da areia com água. Né? A mistura areia-água, ela tecnicamente é uma suspensão. Tá? Aqui fazer uma ressalva. O termo suspensão não quer dizer que o disperso está suspenso necessariamente. Muitas vezes isso não acontece. Né? Se você pegar o caso da areia com água, o grão de areia ele vai precipitar, ele deposita no fundo. Então, o termo suspensão não deve ser levado ele ao pé da letra. Talvez, acho que a expressão mais ideal seria dispersão grosseira, tá bom? Beleza? Então, resumindo, o critério é o tamanho das partículas. Partículas muito pequenas, você tem as misturas homogêneas, que são as soluções. As partículas maiores, você tem as dispersões coloidais ou coloides, você também pode chamar de coloide, só do termo coloide, tá? E tem as dispersões grosseiras ou suspensões. Tudo bem? Beleza? A gente vai concentrar nossa atenção nas soluções, ok? Podem tirar print. Pronto? Tá. Dentro do universo das soluções, a gente tem alguns critérios de classificação, tá? Eu posso classificar as soluções dentro de vários critérios, eu vou escolher alguns para falar. O primeiro critério, gente, é o estado físico da solução. Normalmente, a gente, quando pensa em solução, pensa numa coisa líquida. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Deixa eu dar um zoom aqui.
Aqui. Água oxigenada, que é uma solução de água com H2O2, peróxido de hidrogênio. Álcool comprado no mercado, álcool etílico hidratado, é uma solução. Aqui tem um frasquinho de vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético. E aqui eu tenho álcool iodado, que é iodo dissolvido no álcool, tá? Não sei se vocês já fizeram algum procedimento cirúrgico. Geralmente o médico ele passa um negócio marrom na pele da gente, geladinho. Não sei se já fizeram alguma coisa no hospital. Geralmente eles usam isso. É o álcool iodado. Ele é um material extremamente útil para você desinfetar superfícies. Então, por exemplo, quando o médico vai fazer uma incisão, um corte, para fazer algum procedimento cirúrgico, e aí o médico faz o ponto, depois que ele termina a sutura, todo aquele procedimento, ele passa esse líquido em volta do corte, para manter o líquido esterilizado. Nessas 4 figurinhas, a gente tem exemplos de soluções líquidas, tá bem? Essas soluções são as mais importantes para a gente na química do vestibular. Mas eu coloquei aqui alguns exemplos de outros tipos de solução, tá? Ó, você tem solução de tudo quanto é tipo, gente, ó. Solução sólida, a gente pode pensar no exemplo das ligas metálicas, o bronze, o latão, o ouro 18 quilates. Se você tem um brinco, uma aliança, uma corrente, uma pulseira, uma tornozeleira de ouro, o ouro que você tem nessa joia, na verdade, não é ouro puro. É uma mistura de ouro com outro metal, tá bem? Então a gente pode citar as ligas metálicas. Tá? Eu tenho soluções líquidas, que são as mais importantes. Dentro das soluções líquidas, a gente vai destacar soluções aquosas. O termo solução aquosa, gente, é usado, evidentemente, para soluções onde a água é o solvente, certo? E temos até soluções gasosas. O ar atmosférico é uma solução gasosa, tá? Se a gente considerar, que o ar atmosférico é nitrogênio e oxigênio, praticamente, você tem o disperso, que seria o oxigênio, que está em menor quantidade, e o dispersante, que seria o nitrogênio. Tá bem? Aqui eu tenho uma classificação que vai de acordo com o estado físico soluto, solvente. Tá? Então, ó, solução sólido-sólido, solução sólido-líquido. Te gosta muito desse grupo, né? Solução sólido-líquido. Quando você dissolve um sal na água, quando você dissolve uma base na água, tá? Alguns compostos orgânicos, tá? Apesar de que no líquido você também tem bastante exemplo, tá? De álcool e água, ou ácido acético e água, acetona e água, tá? E tem algumas soluções muito bizarras. Ó, solução gás sólido, hidrogênio com platina em pó, gás líquido, gás carbônico nas bebidas gaseificadas, tipo cerveja, refrigerante, tá? Beleza? Então, isso é uma coisa mais geralzona. Agora, essa classificação aqui é importante, ó, gente. Sem querer. Soluções moleculares e soluções iônicas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência, tá? Soluções moleculares e soluções iônicas nos interessam por quê? Porque a gente entra de novo no conceito de dissociação, ionização, tá? Tem substâncias que na água não dissociam e não ionizam, tipo açúcar na água. O açúcar ele dissolve.
Só. Agora, se eu colocar, por exemplo, um ácido na água, o ácido ioniza. Então, o que é uma solução iônica? Uma solução iônica, vamos fazer essa distinção aqui, ó. Solução molecular. O disperso é formado por moléculas. Tá bom? Solução iônica. O disperso é formado por íons. E aí, qual que é o link que a gente vai fazer aqui? Esses íons, eles podem ser formados por dissociação. Opa, peraí. Sem querer apertar um negócio que não era para apertar aqui. Aqui. Ou o composto, ele libera íons por dissociação, ou ele libera íons por ionização. Ou ele dissocia, ou ele ioniza. Tá bem? Gatorade. Estão perguntando aqui. Gatorade. O que vocês acham? Ele entra na classificação de iônico ou molecular, gente? A gente chama de isotônico, né? Gatorade é uma solução chamada isotônica. Eu queria falar duas coisas sobre o Gatorade. Três, na verdade. Vamos lá. Vou começar pela pior. Não é legal tomar Gatorade se você não está fazendo exercício físico. Essa é a primeira coisa que eu queria comentar. O Gatorade, ele é uma bebida para quem está fazendo exercício físico. Então, por exemplo, se você vai para academia e faz ali um tempo de esteira, ou vai correr, por exemplo, vai fazer uma caminhada e perdeu muita água, é bom tomar Gatorade. Se você não está fazendo, Gatorade, tem gente que gosta do gosto do Gatorade, eu praticamente gosto também. Tá? Não é bom tomar por quê? Ele tem uma concentração de sais muito alta. Então aquilo vai sobrecarregar seu rim, tá? Se você olhar no rótulo do Gatorade, você vai encontrar ali íons e moléculas. Então, por exemplo, o que a gente pode citar de molécula que tem no Gatorade? Açúcar. Tem açúcar dissolvido. E o açúcar, ele não ioniza, ele não dissocia. Só que tem bastante sódio, potássio, cloreto e outros íons que eu exatamente não sei a formulação da bebida. Então, a gente pode colocar o Gatorade, gente, na categoria de solução sólido líquido do tipo iônica e molecular. Porque você tem as duas coisas ali, tá bom? Classificamos dentro desse grupo. Ok? Beleza. Podem tirar print. Esqueci de falar a terceira coisa. Peraí, eu falei que eu tinha que falar três, né? Por que ele chama isotônico? Por que ele chama isotônico? Ao pé da letra, isotônico significa mesma concentração. Mesma concentração. Iso igual. Essa palavra tônico, se você já teve aula de osmose na biologia, você já viu o professor falar em solução hipertônica, solução hipotônica, tá? O que acontece? O nosso sangue, ele tem, como eu disse para vocês, uma parte líquida, que é o plasma.
E essa parte líquida contém açúcar, glicose, né? Contém os sais minerais, de tal maneira que o nosso sangue, o plasma do nosso sangue, ele tem uma concentração. E o isotônico, ele tem uma concentração igual à do teu sangue. Então, você, ao ingerir um isotônico, você está ingerindo uma solução cuja concentração é igual à do plasma sanguíneo, né? O isotônico ele é usado muito mais para repor os íons do que a água em si. Quando a gente faz uma atividade física e nós eliminamos suor, pode reparar que o suor é salgado, né? Às vezes a gente passa a mão no suor e põe na boca, não sei se já fizeram essa experiência, ele é salgado o suor. Inclusive, tipo, de contar uma coisa íntima para vocês. Eu tenho alergia do meu próprio suor. Então, por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa e eu começo a transpirar, eu fico vermelho, parece que eu tomei sol. Às vezes as pessoas perguntam para mim: Nossa, Danilo, você tá meio vermelho. Você tomou sol? E eu não tomei sol. É porque eu transpiro. Eu vou transpirando e a própria suor vai me dando uma reação alérgica no corpo. Então, tipo, por exemplo, quando eu vou fazer exercício, eu tenho que sair da academia e correndo tomar banho. Quanto mais tempo eu ficar com o suor no corpo, minha pele fica muito, muito vermelha. Por causa não sei exatamente que substância que tem, mas eu fico. Tá? Então você perde muito sal. Então o isotônico ele serve mais para repor esses sais do que propriamente a água, né? A água a gente repõe tomando água mesmo da torneira, né? Que é uma água que não tem muito sal mineral, tá? A gente repõe muito na dieta. Então quando você come os alimentos, você tem muito sal mineral. Então, uma dica para você repor eletrólitos, né, que a gente chama, é comer muita fruta, laranja, melancia, maçã, manga. São alimentos ricos em eletrólitos. Então, tipo, você não precisa tomar o Gatorade necessariamente, mas tomar um copo com água e comer uma fruta é de boa, tá? Beleza? Estão perguntando aqui, ó. É bom consumir Gatorade, né, ou eletrólitos, depois de episódios de vômitos e diarreias? Sim, excelente. Porque a diarreia também, né? O vômito e a diarreia faz o seu corpo perder muito eletrólito. Então, se você teve um episódio, uma virose, algum tipo de distúrbio gastrointestinal, você pode tomar Gatorade, que é uma boa pedida. Tá? Uma boa pedida também, se você não gosta de tomar Gatorade ou esses isotônicos, né? É tomar Coca-Cola. Coca-Cola também, tá, gente? Porque tem muito açúcar e muito eletrólito, tá? Traumatizei por quê? Ah, por causa que você está tomando muito Gatorade? É. Bom, mas também não adianta não tomar Gatorade e tomar energético, né? Fazer que nem o Eloy, por exemplo. Gatorade é melhor que energético, tá? Energético ainda é pior. Porque tem cafeína, tem um monte de outras coisas que é pior ainda. Tá? Mas é bom não exagerar, não. Tá? Beleza? Bom, vamos falar de dissociação e ionização pela acho que terceira ou quarta vez. Então vamos lá. Qual que é a distinção de dissociação e ionização? Dissociação ocorre em compostos iônicos, tá? A gente pode citar aqui os sais e bases, tá? Então, aquelas equaçõezinhas que a gente já fazia tanto na aula de sal, né, ó, NaCl em água libera Na+, mais Cl-, tá? A dissociação a gente pode resumir como sendo a quebra de uma ligação iônica
devido à ação do solvente. Devido à ação do solvente. Solvente é geralmente água, tá, gente? Solvente geralmente é água, tá? A ionização, não. A ionização, ela é um processo um pouquinho mais elaborado. Ela acontece com ácidos e com alguns compostos orgânicos, tipo fenol, tipo amidas, aminas. A gente vai falar um pouco sobre isso na orgânica também. A ionização é a produção de íons devido à reação com solvente, tá? Quando eu falo em reação do solvente, eu estou falando disso aqui, ó, gente. Ó, tá vendo? Toda vez que uma substância, desculpa, toda vez que você tem íons na solução, esses íons podem ter sido liberados ou produzidos. Quando é que um íon é liberado? Quando ele fazia parte de um composto que já era iônico. Agora, se eu pego, por exemplo, a molécula de um ácido, gente, o ácido, ele não é iônico. O ácido não é iônico. E a água também não é iônica. Mas eles se transformam em íons. Então é uma reação. É um processo mais complexo, digamos assim, tá? No final das contas, os dois são íons livres ali na água, tá? Prof, me perdi. Dissociação e ionização está dentro do critério de solução iônica? Sim. Sim. Né? Falando, tipo assim, falando um pouquinho mais sobre solução iônica, tá? É isso mesmo. Tá? Beleza? Como a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, eu não vou me estender mais nele, não. Tá? É só para a gente lembrar disso. Ok? Podem tirar print. Bom, esse tópico aqui, gente, ele vai ser bastante útil para a gente na aula de concentração, tá? Então já vou trabalhar ele aqui para a gente já tirar isso da frente. Quando a gente vai preparar uma solução, sobretudo a gente está falando aqui de soluções envolvendo água, né? Soluções aquosas. Existe um cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Toda solução preparada precisa ter uma concentração. De maneira mais simples, volto. Peraí, que estão pedindo para eu voltar um slide aqui. Peraí, esse aqui. Pronto. Esse, né? Certo. Pronto. Ok. É esse, né? Tá, ok. Toda solução, como eu estava falando para vocês, para que nós preparemos, que a gente prepare, ela precisa ter uma concentração determinada. De maneira geral, o que é uma concentração? É um valor numérico que está relacionado à quantidade de soluto que você coloca dentro da solução, dividida por um volume. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uma solução conhecida. Soro fisiológico. Soro fisiológico.
O soro fisiológico que a gente compra na farmácia, por exemplo, para limpar um machucado, alguma coisa do tipo, ele tem uma concentração de aproximadamente 1 grama de sal a cada 100 ml de água, tá? E para preparar essa solução e para determinar essa concentração, a gente faz basicamente o seguinte procedimento. A gente tem um aparelhinho em laboratório, na verdade não é um aparelhinho, é uma espécie de uma vasilha chamada balão volumétrico. O balão volumétrico, ele é um recipiente de vidro que tem uma marquinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, vocês vão ver ela aqui. Ó. Ele tem uma marquinha aqui, tá? Nesse caso, o balão tem 1 litro de volume, tá? Então, o que que eu faço? Eu adiciono primeiro o soluto e aí eu coloco um pouco de água. Dissolvo esse soluto e completo o volume até o frasquinho, tá? Esses balões, eles têm volumes diferentes. Então você tem, por exemplo, no laboratório, balões de 250 ml, balões de 500 ml, balões de 1 litro, balões de 2 litros e assim por diante, tá? Mas é importante que a gente coloque primeiro o soluto e depois o solvente. Por que que a gente não faz o contrário? Porque quando você coloca primeiro o solvente e depois o soluto, pode acontecer do volume sair um pouquinho da marquinha. Uma vez que o volume sai da marquinha, você já não consegue mais saber quantos ml tem ali. Por quê? Porque esses balões, eles são vidros ou vidrarias, né? Que tem um único volume conhecido. Ele é diferente, por exemplo, daqueles aparelhos que tem várias gradações de ml, que a gente chama de provetas, tá? Esses aparelhos que a gente usa de maneira mais frequente, as provetas, eles não têm um volume muito confiável. Em geral, eles têm um volume com erro. Então, quando você pega uma proveta, por exemplo, e enche ela com 1 litro de água, ou de qualquer outro líquido, não tem necessariamente 1 litro ali. É importante que na preparação das soluções, a medida seja a mais precisa possível, tá? Então eu coloquei aqui, ó, adição da quantidade desejada de material a ser dissolvido em um recipiente para um volume total desejado da solução. Normalmente, em laboratórios, usamos para esse processo balão volumétrico, tá? Depois você adiciona o solvente numa quantidade um pouco menor do que o volume total do recipiente. Agita a mistura para acelerar a dissolução e depois completa o volume desejado, tá? Então, quando vocês ouvirem o termo balão volumétrico, você já entende que o balão volumétrico é um dispositivo que foi utilizado para preparar uma solução com um certo volume conhecido, tá bom? Beleza? Claro que vai ter substâncias em que você vai conseguir dissolver isso mais rápido ou mais lentamente, tá? E uma outra coisa, eu jamais devo aquecer esse recipiente. Ele não pode ser aquecido, ele não pode ser resfriado. Por quê? Porque uma vez que esse recipiente é aquecido ou resfriado, ele vai sofrer dilatação ou contração, né? Se você aquece, ele dilata, se você resfria, ele contrai. E esse processo de contração e dilatação, ele vai fazendo com que o recipiente perca a precisão. Então, tipo, se você pegar esse recipiente e esquentar ele, você tem que jogar fora. Você não consegue mais usar ele, tá? Depois vocês vão entender por que que é importante você ter precisão na concentração, tá? A gente não precisa ir muito longe para isso. Para você preparar um medicamento, por exemplo, se é um medicamento injetável, é muito importante que a concentração do medicamento seja a mais precisa possível, né? Vou preparar lá um medicamento para injetar um paciente. Então você vai tem muitos medicamentos que são vendidos na farmácia, por exemplo, na forma de solução. Uma vez que você dissolve o medicamento na água ou em qualquer outro tipo de solvente, ele tem uma concentração. Se eu administro um medicamento numa concentração abaixo da ideal, digamos assim,
esse medicamento pode não funcionar direito. Se eu administro um medicamento numa concentração acima da desejada, ele pode causar um efeito colateral. E aí você pode ter uma complicação não em decorrência de uma doença, mas em decorrência de uma concentração de um medicamento mal administrado, tá? Em hospitais, geralmente quem trabalha com esse tipo de procedimento são os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Na verdade, a regra mesmo é que os enfermeiros façam isso, tá? Os técnicos de enfermagem não são responsáveis por isso. Então, tipo, vocês que serão médicos no futuro, um conselho, tá? Sejam amigos de enfermeiros. Por quê? Porque o enfermeiro é o seu braço direito ali. Ele vai fazer coisas que você receitou, ele vai fazer procedimentos que você recomendou. Então, quanto melhor for a sua relação com a equipe de enfermagem, mais confiança você vai ter nas suas decisões. Porque o médico em si, pessoal, vocês sabem disso, ele vai muito mais olhar os exames, ele vai acompanhar o paciente, ele vai fazer uma visita, mas o dia a dia do paciente, quem vai mesmo gerenciar é o enfermeiro, tá bom? Beleza? Ok, podem tirar print. Solubilidade. Solubilidade. Solubilidade, gente, de maneira simples, é a capacidade de uma substância em se dissolver em outra. Eu coloquei aqui a definiçãozinha, ó. É a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida numa determinada quantidade de solvente em uma temperatura e numa pressão específica, tá? Pela própria definição aqui, a gente já entende que a solubilidade depende da temperatura e da pressão. No caso das soluções aquosas, a pressão não interfere tanto. Aonde que ela vai interferir mais? Quando você vai dissolver um gás dentro da água. A gente vai comentar isso na forma de um gráfico, tá? Aqui a gente tem um esqueminha que eu tirei de um livro, para entender o que a gente está falando. Ó. Aqui eu tenho um frasco contendo água, tudo bem? Aí eu vou adicionar uma certa massa de NaCl. Adiciono, o sistema fica homogêneo, tá? Aí eu vou adiciono uma outra massa, que eu chamei de M' de NaCl. O NaCl dissolve, sistema homogêneo. Aí eu vou adicionar uma terceira massa de NaCl. E aí eu percebo que formou aqui o que a gente chama de corpo de fundo, tá? Então a gente entende que o NaCl atingiu o limite da solubilidade, que a gente vai chamar de coeficiente de solubilidade, tá? Cada substância tem o seu limite. No desenho aqui no esqueminha da figura, a gente tem um teste de solubilidade com dois sais diferentes, tá? Na parte de cima eu tenho NaCl, eu dissolvi uma massa M, depois uma massa M' e depois uma massa M duas linhas. Aqui eu já formei o corpo de fundo, tá? Quando a gente forma corpo de fundo, a gente diz que a solução foi saturada de soluto. Saturar significa chegar no limite, tá bom? Quando eu vou fazer o teste com um outro sal, eu vou perceber que a quantidade é diferente. Essa quantidade que satura a solução, tá? Ou seja, cada sal ou cada composto, vamos escrever isso aqui, ó. Cada soluto possui uma solubilidade
diferente num dado solvente. Tá? A quantidade máxima dissolvida é expressa na forma de coeficiente de solubilidade. Que a gente representa pela sigla CS. Tá? A gente vai fazer depois alguns exercícios onde a gente vai trabalhar com esse coeficiente de solubilidade. Tá? Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre ele. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print. Beleza. Aqui. Aqui é um resumo de um experimento que a gente vai determinar o coeficiente de solubilidade, tá? Essas determinações, gente, elas são experimentais. Então, tipo, para você descobrir esse coeficiente, você precisa ir para o laboratório e fazer o experimento, tá? Por que essa informação é importante? Porque o coeficiente de solubilidade, ele geralmente é um dado do exercício. A partir do dado do exercício, ele vai fazer alguma pergunta para você relacionada a um cálculo, tá? Então, olha só vamos imaginar a situação. Ó, o cara vai preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio a 25 graus. Então, o que o cara faz? Ele pega 100 ml de água e vai adicionando NaCl. Só que ele vai adicionando em pequenas porções. Primeiro ele adiciona 1 grama, depois ele adiciona mais 1 grama, então ele vai colocar mais 2 gramas, mais 10 gramas, 20, 30, até chegar no momento em que ocorre a formação do precipitado. Como é que o cara descobre quanto forma de precipitado? É a coisa mais simples do mundo, gente. Imagina uma solução que tem precipitado. Então, o cara foi lá e adicionou 37 gramas de sal. E aí ele percebeu que ao adicionar 37 gramas de sal, formou 1 grama de precipitado. Como que ele faz isso? Ele pega a solução, filtra o precipitado e pesa. Então, uma coisa importante, a massa de precipitado é determinada por filtração e pesagem do sólido. Então, tipo, é um trabalho meio chato de fazer, ser bem honesto. Você vai colocando, mistura, dissolve. Coloca, mistura. Só que você vai sempre medindo a massa que você coloca. Coloca um pouquinho, mistura, dissolve. Coloca outro pouquinho, mistura, dissolve. Vai fazendo isso até formar o corpo de fundo. Formou o corpo de fundo,
Você pega tudo aquilo, filtra, tira o sólido, deixa ele secar, e a hora que ele estiver sequinho, você põe na balança, tá? A partir dali, você consegue determinar o limite. O limite, tá? O limite, a gente vai expressar ele assim, ó. Ó. Ele vem assim, tá? A informação aqui do nosso exemplo, ó, ele adicionou 37 gramas de sal, obtendo-se uma solução límpida com 1 grama de precipitado. Então, na verdade, dos 37 gramas que ele adicionou, 36 dissolvem. E aquele 1 grama é o corpo de fundo. O corpo de fundo, gente, ou precipitado, ele não faz parte da solução, tá bom? Justamente porque ele está na fase sólida, beleza? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Professor, mas não dá para saber só diminuindo do último para o penúltimo? Então, mas o problema é que na prática, como que você vai fazendo isso? Você vai adicionando. Você vai adicionando. Coloca 1 grama, depois coloca mais 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 1 grama, até a hora que você colocar 1 grama e formar corpo de fundo. O problema é que você não sabe se aquele corpo de fundo pesa exatamente 1 grama. Você precisa tirar ele dali e aí pesar ele para ver se de fato é 1 grama. Às vezes, o que, que pode acontecer? Você coloca 1 grama, 1 grama, 1 grama, 1 grama, 1 grama, vai colocando de um em um. E no último grama que você coloca, precipita só 0,6. Entende? Tá? Beleza? É claro que na prática, aí veio esse comentário seu é importante, ó. Isso é só uma aproximação, não significa dizer que vai ser sempre exatinho. Às vezes pode precipitar no último grama que você coloca, precipita 0,3394, tá? Claro que a gente no nosso universo, a gente vai trabalhar com números redondinhos. Vocês vão ver que os coeficientes de solubilidade, eles têm no máximo uma casa depois da vírgula, tá bom? Beleza? E aí então você tem uma solução saturada. Beleza? Tranquilo? Podem tirar print. Beleza? Opa, calma. A partir da solubilidade, a gente pode classificar soluções em 3 categorias. Primeira, deixa eu colocar de outra cor, peraí. Primeira, solução insaturada. Solução insaturada. A solução insaturada, ela tem esse nome por quê? Ela tem uma quantidade dissolvida superior, aliás, superior não, inferior ao coeficiente. Tá? É uma solução onde você dissolve uma quantidade menor do que o limite. A maioria das soluções que a gente trabalha em vestibular
são insaturadas, tá? Quanto menor for essa concentração, desculpa, quanto menor for essa quantidade, mais diluída é a solução. Mais diluída é a solução, tá? Então a gente vai definindo um pouquinho o que significa diluir. Diluir significa abaixar a concentração. Geralmente a gente dilui uma solução colocando muita água nela, ou muito solvente. Aí você tem uma solução diluída, tá? Depois você tem a solução saturada, tá? Que é a solução cuja quantidade dissolvida é igual ao limite. Para você preparar essa solução, como a gente acabou de ver no exemplo, você vai colocando soluto até formar o corpo de fundo. A hora que formar o corpo de fundo, significa que você saturou. Você tira o corpo de fundo, filtra, e ali você tem uma solução saturada. E aí você tem uma solução meio esquisita, que é a solução super saturada. Essa solução ela é estranha por quê? Porque ela tem a quantidade dissolvida superior ao limite. Ao limite, tá? Para preparar essa solução, em geral, o que os caras fazem? Eles preparam a solução numa temperatura maior. Então, ela é preparada a altas temperaturas e, posteriormente, é resfriada, tá? Por que os caras fazem isso? Porque quando você prepara soluções em altas temperaturas, você consegue dissolver mais. Então, por exemplo, você tem uma substância que dissolve uma certa quantidade a 25 graus, mas ela dissolve 2 vezes mais se a temperatura for 80 graus. Então, eu preparo a solução a 80 graus para dissolver o limite e depois eu abaixo a temperatura, tá? Essas soluções, gente, elas têm uma característica muito curiosa. Elas são instáveis. O que isso quer dizer? Uma solução, quando ela tem essa característica, ela, a gente fala que ela é instável, por quê? Porque aquele excesso que ficou dissolvido, ele pode se precipitar se você agitar a solução. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, agora na sequência, bem curioso sobre isso, sobre essa solução super saturada. Tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Solução saturada forma corpo de fundo? Não. Nenhuma delas forma corpo de fundo.
que eu escrevi aqui, ó? Cuidado, cuidado, cuidado. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Corpo de fundo não faz parte da solução. O corpo de fundo, ele é um sólido. Olha aqui, ó. Tá? O que nós sabemos é que se formou o corpo de fundo é porque saturou, né? A única maneira de você saber se uma solução está saturada ou não, gente, é jogar sal até formar corpo de fundo. Mas a insaturada não tem corpo de fundo, a saturada não tem corpo de fundo e nem a supersaturada. Inclusive, a supersaturada, o excesso que teoricamente seria um corpo de fundo, ele não é corpo de fundo, ele está dissolvido. Por quê? Porque a solução foi preparada mais quente. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Deixa eu abrir o YouTube. Tira print dessa foto, desse slide, que eu quero abrir o YouTube para vocês aqui. Rapidão. Esse vídeo aqui é do Manual do Mundo. Esse cara que vocês estão vendo aí é o Iberê, super famoso. Talvez vocês conheçam ele do Instagram, da internet. Ele vai produzir aqui uma solução super saturada, tá? Então, eu vou rodar o vídeo. Espera aí. Só uma olhada nesse copo d'água aqui. É uma água comum, cristalina, mas olha só o que acontece quando eu coloco uma pitadinha de sal nessa água. Em poucos segundos, a gente tem uma raspadinha de gelo. O que a gente tem aqui não é exatamente água. O que a gente tem aqui é uma solução de água com um sal que se chama acetato de sódio. Quando a água está fria, a gente consegue dissolver só um pouquinho de acetato de sódio nela. Mas quando a gente esquenta a água, a gente consegue dissolver um montão, ou seja, a solubilidade do acetato de sódio aumenta muito quando a gente esquenta a água. Mas o que acontece se a gente dissolver um montão de acetato de sódio e deixar a água esfriar? O que acontece é que a mistura continua completamente líquida, só que o acetato que está aqui dentro está louco para precipitar, para cristalizar. E para isso acontecer, basta a gente jogar um pouquinho de acetato de sódio sólido ou a gente dá uma batida um pouco mais forte aqui, que o acetato precipita ou cristaliza tudo de uma vez, como a gente acabou de ver. A primeira coisa que você vai fazer para usar é colocar num copo e misturar com água. Eu uso um copo cheio de acetato de sódio para 4 colheres de água. Como você percebeu, o acetato de sódio não dissolveu completamente na água. Para ele dissolver, a gente vai ter que colocar em banho-maria. No primeiro vídeo que eu fiz, eu esquentava no micro-ondas e descobri que não é bom negócio. O melhor negócio é você esquentar um pouco de água e colocar isso aqui na água quente até o acetato dissolver completamente. Vai chegar um momento em que o acetato vai se dissolver completamente e não vai sobrar nenhum grãozinho. Aí você já pode desligar a água quente e deixar isso aqui descansar. Tem que deixar descansar em um lugar em que não chacoalhe e que não caia nenhuma coisa aqui em cima que pode fazer isso aqui cristalizar de repente. Eu coloco esse pedacinho de papel alumínio, que é para não cair nenhuma sujeira, e é melhor você esperar mais ou menos umas 2 horas até ele ficar bem frio. Agora ele já esfriou bastante e é só jogar a nossa pitadinha de acetato de sódio aqui e se você quiser usar isso aqui de novo, é só esquentar mais uma vez e jogar outra pitadinha e vai funcionar para sempre. O único cuidado que você tem que ter é não sujar isso aqui com muita impureza, senão ele vai começar a cristalizar na hora que você não quer e aí a brincadeira vai perder um pouco a graça. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Sacaram o Paranauê da solução supersaturada?
ele prepara a solução numa temperatura mais alta, onde você dissolve mais, e deixa o negócio esfriar. Esse comportamento, né, de você jogar o sal e ele precipitar de repente, é o que a gente chama de instabilidade da solução, tá? Mas percebam que a solução supersaturada, ela não tem corpo de fundo. Quando é que ela vai formar o corpo de fundo, de fato? Ela vai formar o corpo de fundo quando você agita ela ou quando você coloca alguma coisa ali dentro. Aí, todo aquele excesso de sal, ele precipita, só que de maneira quase instantânea. E olha que curioso, né? Vocês viram que no vídeo, para preparar a solução, ele colocou um copo cheio de sal e 4 colheres de água, gente. A quantidade de água que ele colocou é muito pequena. Só que quando ele esquentou a solução, a solubilidade varia. Por isso que aqui no slide anterior, ó, eu coloco no coeficiente a temperatura. A temperatura, tá bom? Por quê? Porque se você mudar a temperatura, esse valor de solubilidade muda. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Fechou? Eu quero encerrar a aula fazendo uma pergunta, que na verdade vai ser o gancho para a aula que vem. No vídeo, ele usou um sal chamado acetato de sódio. Vocês viram, né? Por que ele não usou cloreto de sódio? Por que ele não usou um outro tipo de sal? Será que a escolha do sal é determinante para produzir a supersaturada? A gente vai ver que é, tá? Na próxima aula, a gente vai discutir o efeito da temperatura na solubilidade. No vídeo, ele disse que o acetato de sódio se dissolve mais quando a água está quente. Existem sais que têm um comportamento oposto desse. Existem sais que se dissolvem menos em água quente. Então, existe uma relação entre temperatura e solubilidade. Essa relação ela é feita a partir da análise de um gráfico. Tudo bem? Beleza, crianças? Então, na aula que vem, a gente continua falando de solubilidade, falamos do efeito da temperatura e da pressão e já entramos na parte de concentração. Certo? Passa a régua e fecha a conta, gente.